Olá, olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e estou aqui hoje para conversar com você a respeito do primeiro dia da segunda fase do vestibular da Unicamp 2022. Eu tenho certeza que você fez essa prova e está aí ansioso para saber o que caiu, o que você deveria responder, né? Ver se acertou. Eu tenho certeza que você foi bem, pelo menos é o que a gente realmente espera. E para conversar comigo a respeito, primeiro, da prova de redação, eu vou chamar a professora Ana Carol. Ana Carol, cadê você, Aninha? Oiê, boa noite, pessoal. Boa noite, Lu. Tudo Oi, bem? Ana. Tudo bem? E você, como é que você está? Bem também. Animada com essa prova, hein, da Unicamp, como sempre, bem coerente com a Por, atualidade. por que você achou coerente? O que caiu na prova, Aninha? Bom, a primeira coisa que a gente vê é que a Unicamp mantém esse padrão de atualidade, né, de focar nas polêmicas do ano. Então, a gente tem duas opções, o aluno escolhe uma, né, isso se mantém desde o ano passado. Esse ano, a primeira opção era um post, o gênero, né, então, um textão. Eu acho que é uma coisa bem atual, né? Um gênero bastante utilizado pelos jovens nas redes sociais, algo com o qual eles conseguem se identificar. E a segunda opção era um manifesto, o que me lembra uma outra prova deles que é recente, acho que de uns 3 anos atrás, que pediu um abaixo-assinado. Não é tão diferente, né? Então, um aluno bem preparado, que tem treinado a Unicamp, ele não ia ficar tão surpreso com as opções dele, né? E aí esse manifesto era sobre os cortes na educação, né, que foram feitos nas verbas nacionais em relação às universidades e à pesquisa, né? Então, bem atual mesmo, bem a cara da Unicamp, assim, né? Focar em problemas do ano mesmo, né? Nada que você fala, ai, nossa, nada a ver esse tema. Não, coisas bem atuais mesmo, temas bem atuais. Entendi. Ana, como é que eles deveriam ter começado essa redação? Bom, a primeira coisa é escolher, né? A primeira coisa que o aluno precisa fazer é escolher. E a escolha, eu sei que muito se foca no gênero, né? Mas eu escolheria primeiro pela situação com a qual eu me identifico melhor, né? Então, escolher ou fazer o post sendo um digital influencer adolescente é bem diferente de fazer um manifesto de alguém que está na graduação, você seria um aluno de graduação de geografia, né? Segundo ano de curso, pesquisador, querendo fazer iniciação científica, são imagens discursivas diferentes, são interlocuções diferentes. Então, um aluno que quer ir bem na redação do Unicamp, ele faz uma escolha estratégica pela situação, pela interlocução e pelo gênero com o qual ele consegue se identificar melhor, porque ele consegue executar melhor esse teatrinho, né, essas instruções que a Unicamp pede. E aí sempre começar, seja o primeiro tema, seja o segundo, conseguindo trazer esse contexto para o seu texto, né, para a sua redação. Né, conseguindo mostrar que você entendeu a situação que a prova te colocou, porque isso é um dos aspectos avaliados pela Unicamp, né, a situação. Tá, entendi. Mas vamos lá. Ele escolheu o post. Primeira coisa que ele deveria ter colocado, assim, na escrita. Então, o post, né, ele era a primeira opção, ele era em primeira pessoa do singular, né, então essa é uma diferença, né, do tema 1, né, da proposta 1 para a proposta 2, que a proposta 2 era de autoria coletiva, então são esses detalhes que fazem a diferença, inclusive, para começar o texto, você perceber se é primeira pessoa, se é pessoal ou impessoal o texto, né, então é um texto em primeira pessoa, então vai ter um eu aqui que se coloca. Só que a gente tem que pensar que, por mais que esse eu seja uma pessoa de 15 anos, com contas desde os 13, uma influencer ou um influencer com quase 1 milhão de seguidores, essa pessoa sabe, justamente por ela ter quase 1 milhão de seguidores, que ela sempre precisa se apresentar. Porque não é porque você tem 1 milhão de seguidores que todo mundo no mundo te conhece. E o seu post ele pode viralizar para outras pessoas. Então, é isso, é pensar realmente em quem você está sendo ali. Então, eu até me apresentaria, eu pensaria em como um youtuber hoje se coloca, como um influencer se coloca na internet hoje, como é que ele abre os posts deles, né? E aí, pensar que é um textão, então é um texto escrito, né? E aí tinha que narrar. Então, além de começar talvez com uma apresentação mínima, coisa de uma linha, né? Dizer quem eu sou, influencer de que canal, aí tem que contar a sua trajetória. Então, eu recomendo, né, que para os meus alunos seguir realmente a estrutura dos objetivos que a proposta põe.
né? Na Unicamp, isso na grade se chama proposta temática. Então, lá no A, narra sua trajetória até se tornar digital influencer. O começo do texto eu faria isso, o meu primeiro parágrafo seria inventar um nome de influencer, né? Uma invenção mesmo, tem possibilidade de criatividade aqui. Você é influencer de quê? Né? Você fala sobre o quê no seu canal, na sua página? E aí eu já falaria, né, da minha trajetória. Eu seguiria o passo a passo mesmo, narra a sua trajetória. Aí no meu segundo parágrafo eu relataria as impressões sobre essa experiência, assumindo um posicionamento. O posicionamento, o aluno é livre, né, Lu? Ele pode ser a favor ou contra. Porém, a coletânea, né, que é um fator extremamente importante e essencial para a redação da Unicamp, ela estava majoritariamente apontando consequências negativas da superexposição de adolescentes. Então, eu diria que seria mais fácil trabalhar com esses contrapontos da superexposição de jovens. Então, uma influencer muito autoconsciente, sabe? Eu, tipo, acho que meus pais têm razão, né? Porque realmente, desde que eu entrei, eu recebi muita, né? Sei lá, eu pensaria situações, né? Que a coletânea, inclusive, dá dicas de cyberbullying, né? Então, eu brincaria com isso, de falar realmente mais do lado negativo, de como é difícil, enquanto menor de idade, estar na internet, porque a coletânea direcionava para esse posicionamento, mas dava para ser a favor também. E é um assunto assim que eles têm amplo domínio, né? Porque todo dia a gente vê situações falando a respeito, por exemplo, de influencers, que às vezes são até depois perseguidos ou vítimas de algum tipo de preconceito em relação ao que eles falam. Principalmente menor de idade. Isso, principalmente menor de idade. Então, um tema, acho que a primeira opção, você acha que a primeira opção, se ele fizesse o post, ele teria mais condições de tirar uma boa nota do que se ele escolher a segunda, que é o manifesto? O que você acha? A minha impressão é que a maioria dos alunos talvez escolha a proposta 1 por ter mais contato com o que é um influencer e o que é um textão. Mas isso não quer dizer que era mais fácil do que fazer o manifesto. Até porque a parte de narrar a trajetória e relatar as impressões que você teve dos 13 aos 15 seria totalmente da cabeça do aluno. Ele teria que ser criativo. Enquanto que no texto 2, ele tinha muita informação na coletânea. Então, assim, não seria, para mim, preencher o texto com informações, seria mais fácil no manifesto, porque ele tinha muito mais dados, né, palpáveis para construir um manifesto do que para contar a trajetória. Você não sabe nem qual é o seu produto enquanto influencer. Como eu falei, você poderia inventar, assim, eu sou influencer de maquiagem, eu sou influencer de política, eu sou influencer de, sabe? Então, tipo, essa parte, né, por exemplo, essa parte do que você faz na internet, dos 13 aos 15, quem são seus pais, quem é você, e não se perder nisso, porque tá na sua mão criar, eu acho complicado. Às vezes o excesso de liberdade, né, traz dificuldade, na verdade, né, pro candidato. Você não acha, Ná? Eu acho. Ainda mais porque a Unicamp, ela não dá 30 linhas, né, gente? Ela dá menos linhas, é um quadrado menor para escrever. Os alunos estão acostumados a ter que escrever 30, né? E aí perde umas 5 ou 10 linhas ali, né, no formato da Unicamp. Ou está acostumado a colocar informações de fora da coletânea, e não precisa, aí não cabe. Então, assim, eu talvez escolhesse a proposta 2 até por conta de eu me identificar mais com a proposta 2. Como eu falei, se identificar é importante, isso te ajuda, de verdade, assim. Então, eu também escolheria a 2 porque eu me identifico mais com a questão da pesquisa mesmo, que fez parte da minha trajetória também. Tá. Então, assim, como no post você falou que primeiro ele entra se identificando, papapi, papapá, no manifesto, como é que ele inicia a redação? O manifesto era de autoria coletiva. Ai, você não presta atenção já. Ai, professora, zerei então, porque eu escrevi com a primeira pessoa do singular. Não, tá tudo bem. Mas você perde um pouquinho de nota, né? Um outro fator que o Unicamp avalia é o que ele chama de interlocução. Então, quem é o remetente e quem é o destinatário do texto, né? E aí, se você não percebe que é coletivo, que é um nós, e começa a falar da sua pesquisa em geografia, né, sem entender que você faz parte de um grupo, né, de
de alunos e que se pleiteiam pesquisadores, mas que têm seus financiamentos negados ou financiamentos cortados por conta, né, dessa atitude governamental, isso sim é um fator de perda. Não gera zero, mas pode perder um pouquinho de novo. Então, a primeira coisa é entender que é um nós. Segunda coisa é entender o que um manifesto ele tem um tom, como o próprio nome já diz, né, manifestar. Ele tem um tom político de alguém que está indignado com alguma situação e quer mudar alguma situação, né? Então, e isso estava muito nítido também quando eles dizem, né, que ele usa o termo, né, você se sente indignado, né? Então, isso são detalhes que fariam essa diferença no começo. E aí dá para ser até metalinguístico no manifesto. No abaixo-assinado também dava, por exemplo, né, acho que 3 anos atrás foi o abaixo-assinado. Quer dizer, este manifesto foi escrito por um grupo de... Então, nesse caso, como é um texto coletivo, você pode meio que anunciar, né, o que é que você está escrevendo. Não é um defeito desse gênero, né? O manifesto ele permite essa metalinguagem. Tá, e como é que ele termina? Aí eu seguiria passo a passo as instruções, que eu sempre falo isso, né? A Unicamp, ela parece difícil porque é diferente, mas ela te dá essas instruções e você pode segui-las como um roteiro para o que vem primeiro, o que vem depois e o que vem por último. Uhum. E aí eu seguiria A, B e C mesmo, né? Então, 3 parágrafos. O primeiro, além dessa metalinguagem, né? Esse manifesto foi escrito por um grupo de representar, né, o grupo, colocar, né, falar um pouco, né, sobre o corte de verbas que eles pedem. Depois, no meio do meu texto, denunciar os consequentes prejuízos desses cortes. E aí o aluno tinha vários exemplos na coletânea que ele poderia usar, né? Desde dados estatísticos até experiências pessoais que eles poderiam transformar em exemplos, né, generalizados. E aí na C, que era o final do texto, o final é convocar a comunidade científica para o repúdio a essa política de sucateamento da ciência. Ou seja, lembra muito a proposta de intervenção da redação do Enem, se você parar para pensar. Que é isso, é convocar alguém para tomar uma atitude. Né? Então, venha se revoltar conosco. Claro, não é tão pragmático igual lá na redação do Enem, mas não é algo também tão distante do aluno. Uhum. Argumentar porque quer mudar algo na realidade, né? Então, o manifesto ele tem essa semelhança aí com outras provas. Entendi. Uma prova super atual, né? Um tema atual, discussões atuais ali, pelo menos no manifesto, né? Eu achei excelente. O textão, eu confesso que eu estava esperando faz tempo. Eu estou esperando uns 2 anos, pelo menos, o textão. Apareceu. Então, tá bom, que bom. A prova atual, mas parece que a parte de língua portuguesa também, né? A parte, você tem alguma coisa para comentar? O que caiu lá na parte de língua portuguesa? Eu sei que você ia falar de redação, Ana, mas dá faz um comentário rápido sobre o que caiu na parte de língua, você consegue fazer isso? Eu achei muito coerente com os últimos anos. A Unicamp, ela tem uma identidade como universidade e de prova que é muito interessante, assim, eles não mudam da água para o vinho, isso é importante porque ajuda o aluno a estudar. O que eu quero dizer com isso? Se a redação traz as temáticas do ano, a prova de português também. Uhum. Então, você tinha tweet na prova, você tinha a questão do preconceito que todo ano cai, a Unicamp gosta de trabalhar pedindo para o aluno explicar por que tal fala ou tal enunciado se faz preconceituoso, então tentar ver os implícitos por detrás daquilo que está sendo dito. Estou lembrando aqui de uma questão que caiu, né, de um tweet sobre o crime do DJ Ives, e aí uma moça chamada Fontanelli chamando isso de paraibada. Por que isso é preconceituoso? Uma coisa não justifica a outra, não justifica a outra. Então, o aluno tem que explicar por que dizer algo como paraibada é preconceituoso. Que é isso que a gente vê muito na internet, inclusive hoje, né, Lu? As pessoas se acusando, mas não sabendo explicar por que a atitude de alguém é negativa. Então, eu acho uma prova muito coerente, a prova de português também muito atual, e trazendo também essas polêmicas e essas questões de vida em sociedade e bastante também advindas da internet, né? Uhum. E eu acho que tem muito a ver com os alunos. Tinha alguma questão, assim, bem gramaticoide? Não? Na Unicamp não é desse tipo, não. Isso eu também já esperava, né?
O que eu achei que pudesse cair de novo na segunda fase, que é um clássico da Unicamp, é formação de palavras. E não caiu, caiu só na primeira fase mesmo. Mas essa questão do paraibada, se o aluno quisesse falar de formação, ele conseguia, né? Por causa desse sufixo, esse sufixo que prejudica, né? Esse paraibada, de atrapalhada, né? Então, não cai muita. Gramática não é, nunca foi o foco da Unicamp, ela está muito ligada. É uma prova de linguística textual mesmo. Muito antigamente, na minha época, isso caía, né? Mas atender. Mas o que é engraçado é que nos últimos vestibulares a gente percebe, né, que existem alguns vestibulares que tinham largado essa coisa da gramática um pouco de lado, eles estão resgatando um pouquinho. Né? Então, Estão voltando. Por isso que eu te perguntei se a Unicamp resgatou alguma coisa da gramática, não, né? Então tá bom. Muito mais o uso do que a classificação gramatical. Quer dizer, que para você a prova foi excelente. Difícil? Difícil. Não me vem falar que o cara que está preparado, não. Isso não, né? Não. Eu acho que ela é uma prova, como eu falei, é uma prova de linguística, ela é uma prova de texto. Isso quer dizer o quê? Que ela não é difícil de você compreender, mas ela é difícil de você executar com clareza. O que isso quer dizer? Escrever uma resposta clara, trazendo as informações que eles pediam para articular, é bem trabalhoso. Como é que eu explico que paraibada é preconceituoso? Ai, mas não está na cara que é. Eu tenho muito aluno que fala isso. Mas, professora, está na cara que isso aqui é preconceituoso. Explica com palavras. Não, porque está chamando as pessoas da Paraíba disso e daquilo. Mas de onde que você tirou isso? Só com uma palavra. Então, tipo, saber fazer essa relação num texto, sendo que você tem poucas horas, aí tem mais questões para resolver. Às vezes, o difícil está na elaboração da resposta. E não da pergunta em si, da prova em si. Então, eu acho que ela é uma prova que ela é... Para o professor, ela é muito gostosa. Tipo, eu sou uma professora que me delicio vendo a prova da Unicamp, mas quando eu vou escrever a resposta, por exemplo, eu penso, nossa, tem tanta coisa que eu poderia escrever aqui. Como é que eu me organizo? Essa questão do paraibada, talvez para quem é de São Paulo, seja um pouco mais estranho, porque aqui em São Paulo é mais comum o termo comum, não falei normal, porque eu não acho isso normal, mas o mais comum é baianada do que paraibada, né? É um caso de xenofobia também. Então, é a mesma ideia, só que se muda. É a mesma ideia, poderia ter sido atrelado na resposta também. Poderia, né? Como outro tipo de preconceito da mesma raiz, né? Tá bom. Então a prova para você foi excelente, né? Foi, mas trabalhosa. Muito trabalhosa. Então tá legal. Fica aí, Aninha. Eu vou chamar um outro professor agora para ver se ele concorda com a gente aí que essa prova foi uma prova trabalhosa, né? Nosso querido professor Sérgio Henrique, pra gente aqui o Serginho. Oi, Serginho, tudo bom? Oi, Serginho. E aí, meninas, tudo bem? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, Serginho. Eu estava conversando com a Ana Carol aí a respeito da prova, ela achou a prova excelente, não foi, Aninha? Qual o termo que você usou mesmo? Ela é coerente. Unicamp tem uma identidade própria, muito coerente. Mas trabalhosa, né, Serginho? Não sei se literatura estava também. Serginho, Tava uma prova bem densa, né? Uma prova trabalhosa mesmo. Exigia do aluno bastante raciocínio. Ana, pediram para eu comentar com vocês que tem pergunta no chat sobre o que vocês estavam conversando. Eu vou ver. Já. Apareceu aí, Lu, para você? Da redação? Sim, comentários aqui. Tem. Isso. Tem, mas... Jamile, olha, Jamile, eu fiz um post falando... Aninha, é contigo, tá? Eu fiz um post falando do lado positivo de representatividade para os jovens adolescentes que sofrem gordofobia. Acham que a universidade queria um posicionamento diferente? Ana? Então, como eu falei, a coletânea, ela direcionava para consequências negativas. Não quer dizer que o aluno está limitado até esse mesmo posicionamento. A Unicamp, ela dá liberdade sim, tem muita gente que diz que não, mas ela dá liberdade sim para o aluno se colocar. A questão é que, por exemplo, aqui, né, a gente tem que olhar para a proposta, né, para o objetivo. Então, por exemplo, na sua trajetória, relata suas impressões, né, assumindo um posicionamento sobre o fato de crianças e adolescentes atuarem como digital influencers. Então, se você conseguiu fazer essa relação com a questão da atuação, não só da consequência positiva para o público, mas o que isso trouxe para você como influencer, de bom ou de ruim, também era importante. A gente não tem seu texto todo, né, Jamile, para ler,
Mas me parece que não é um caminho que te prejudicou necessariamente, não. Tá? É um caminho viável, sim. Ela coloca mais uma coisinha. Nessa questão sobre xenofobia, a forma de reescrever inclui a parte sobre pouco sucesso? O que eu pensei, né, na hora de reescrever era trocar, na verdade, o termo em si, né, que o problema está para mim, né, estava em falar, ela fala no tweet assim, esses paraíbas não podem fazer sucesso que já acham que podem tudo, se eu não me engano é isso. E aí eu pensei em falar assim, eu acho que o que ela deveria ter tentado dizer é que as pessoas com sucesso se entendem acima de todas as outras que não teriam sucesso e, né, então eu trocaria por pessoas o termo. Porque não importa de onde você é, a questão é se o sucesso te dá essa sensação de superpotência. Como se você não fosse alvo de justiça social só porque você tem sucesso ou é famoso. Então, eu teria trocado o termo paraíbas, e eu não teria mexido na ideia do sucesso, porque o preconceito está lá em direcionar para a questão da origem, ou etnia, ou localidade da pessoa, né? Entendi. Então, eu pensei nisso. E só mais uma, Ana. Podia usar a hashtag? Podia. Faz muito sentido, inclusive, uma ideia excelente. Ideia excelente. No post, né? Tudo que faz parte, né, da lógica da rede social, minimamente, faria sentido aqui. Né? Até algumas expressões populares, claro, não está totalmente coloquial, informal, abreviado, mas tem algumas expressões que são típicas do textão, e o uso da hashtag faz sentido, né, também, que são muito bem-vindas. A Unicamp gosta muito quando o aluno aproveita o gênero bem. Tá, pode ter mais uma, Ana, para depois eu falar com o Serginho sobre literatura? Mais uma, vai. O Serginho está me aguentando. Estou achando ótimo, a discussão está ótima. Serginho, se você quiser opinar aí, também pode interromper e opinar, tá bom? Sempre bem-vindo, opiniões diversas. Pode associar direto ao DJ Ives nessa da xenofobia? É que a questão... Aí eu sempre falo para os alunos, leiam o enunciado. Né? No enunciado da questão, eu infelizmente não estou com a prova aqui agora, mas no enunciado, a questão não era se era o DJ Ives ou se era o DJ Trananã, ou se era... A questão é que ela quis fazer uma crítica a alguém, que, claro, era ele, né? Mas associando algo negativo à origem do DJ. Ok. E então, assim, você pode falar do DJ na sua resposta, mas a questão não é que era o Ives, ou era o João, ou era o Alok, ou era... A questão é que ela pensa que ele é um violentador por ele ser alguém da Paraíba. E essa relação é preconceituosa, isso não faz sentido. Né? Então, se você falou isso na sua resposta, tudo bem. Mas a questão não era que DJ, era o fato dela atribuir algo negativo a alguém por ser da Paraíba. Né? Certo. Tá bom, Ana. Olha, foi ótimo conversar com você. Adoramos aqui o reencontro. Não é? Como sempre, bem pontual, bem direta, bem objetiva. Valeu, Aninha. Obrigada, querida. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Bom comentário para vocês. Agora eu vou ficar só com o Serginho aqui. Ó, só Serginho. Não, vou ficar desse lado. Serginho. Oi, Serginho. Oi, Lu. E aí, Serginho? Vai, prova de literatura. Obviamente não caíram todos os livros, né, nessa segunda fase. Quais os autores que foram privilegiados? A lista é uma lista longa, né, Lu? Seria muito complicado mesmo cobrar tudo. Ninguém espera que eles cobrem a lista inteira em nenhuma das fases. Desta vez, a gente tinha lá o Seminário dos Ratos, né, da Lígia Fagundes Telles, uma questão que exigia mesmo que o aluno conseguisse relacionar o texto, o conteúdo literário, com o seu contexto de produção, né? A questão era diretamente sobre isso, né? Pedia para que o aluno fizesse essa associação entre a alegoria, a simbologia desses ratos e o contexto histórico da ditadura, né?
O conto é de 1977, o Brasil está dentro da ditadura militar, e o enunciado era muito explícito quanto a isso, né? Essa relação bastante direta. Ele também falava sobre alegoria, né, Serginho? A ideia alegórica, a ideia das metáforas, né, que a gente tem. O conto acaba sendo representativo de uma série de coisas, né, Lu? Não necessariamente o texto literário precisa ser direto com aquilo a qual ele se dirige, mas um leitor bem preparado, no sentido mesmo de um leitor com repertório, vai conseguir fazer essas associações, né? Vai traduzir a alegoria que está ali. Aliás, a Lígia Fagundes Telles precisava usar desse recurso, né? Porque na época em que ela escreveu o Seminário dos Ratos, a censura era muito forte, né? Então, se ela escrevesse diretamente, eu estou falando do gás, eu estou falando do poder do regime militar, né? Estou falando sobre os políticos X, Y e Z, ela teria algum tipo de percalço, né? Era de fato uma exigência para eles, né, Lu? Não tinha outra alternativa a não ser figurar mesmo, no sentido de figura de linguagem, de figurar mesmo essas representações. Legal. Então, caiu o conto Seminário dos Ratos. O conto Seminário dos Ratos. Que mais? E aí a gente tinha lá um soneto do Camões, né? Os sonetos camonianos já estão na lista da Unicamp e tem um tempinho, né? O soneto em questão tratava dessa presença do tempo na obra do Camões, também da relação que ele vai estabelecendo entre o tempo e esses amores espirituais, né, esses amores platônicos que ele tanto valorizava e buscava. A questão era bastante interessante, porque a gente viu lá, porque trazia também essa presença de um caráter argumentativo, né, dentro de um texto literário. Às vezes a associação não é direta para o aluno, para um leitor mais comum, e é super possível, né, que um texto literário tenha, como uma poesia, por exemplo, tenha um caráter extremamente argumentativo, como era o caso, né? O Camões, lá esperançoso de que um dia o tempo amolecesse o coração de diamante da sua amada que o despreza, e ele completamente entristecido com isso, né? Mas ele tem quase certeza que ela vai mudar de ideia, né? Porque como o tempo muda tudo, né? O tempo vai mudar aquele coração duro dela e ela vai voltar para ele, né? Ele tem esperança disso. Sim. Né? É bonito, né? É muito bonito. É de um amor mesmo fora do comum, eu acho, né? Porque mesmo com no caso ali, todo o entorno dele, mostrando que talvez não, que essa moça não vai ficar com ele, ele realmente acredita nisso, ele espera isso, é bonito. A esperança é a última que morre. Sempre será, sempre será. Opa! Muito bem. Esse é um outro livro. O que mais caiu de obra? Caiu quem caiu lá? O Caminha? Tinha a carta do Pero Vaz de Caminha, né? E a carta aí trazia, a questão tinha um trecho da carta do Caminha, e em seguida já vinha uma aproximação com a chegada dos portugueses e a relação dos portugueses com os primeiros indígenas que eles encontraram, e uma visão que a gente precisa ter também sobre a situação atual dos povos indígenas no Brasil, né? O texto do Caminha, o trecho recortado, enfatizava um momento em que eles portugueses não ouvem, né, o que os índios estão dizendo, clamando ali para eles. E aí havia um comentário crítico de uma autora chamada Sheila Rui, em que ela pontuava isso também, né, o quanto a voz dos indígenas não tem sido escutada ao longo da história do país, né? E aí, como a questão também era uma exigência mesmo, dessa aproximação com o momento atual, não tem como a gente não pensar e não lembrar coisas que aconteceram com os povos indígenas mais recentemente, né? O quanto algumas tribos foram invadidas, mesmo atacadas, o quanto também recentemente algumas tribos indígenas foram protestar na Praça dos Três Poderes, né? O quanto, de alguma maneira, essa voz continua sendo atacada e o quanto os indígenas também parecem talvez mais conscientes da necessidade de colocarem a sua voz para ser ouvida, né? Muito presente mesmo. O trechinho da carta de Caminha, primeiro trechinho lá, ele colocava que a justificativa dos portugueses não ouvirem o que os nativos falavam era o barulho das ondas, né? Depois, quando você lê esse segundo texto, ela já cita aquela passagem com o ancião, né, que
foi lá conversar com o Cabral, e o Cabral deu as costas para ele e não ouviu. Então, assim, o aluno ele não precisava, é claro, você precisa ter a relação das duas situações, mas ele não precisava colocar assim, na hora que ele pede para aproximar a questão dos povos indígenas, ele não precisa colocar um fato, olha, como aconteceu recentemente, não, ele precisa colocar o quê? Que o índio, aliás, uma coisa que a gente até conversou, né, Serginho, logo no primeiro fragmento, que o Nicolau Coelho, ele pede, né, para os índios, porque os índios estão com arco e flecha, estão numa posição rígida, né, estão firmes assim, e aí o Nicolau Coelho pede para eles abaixarem as flechas e os arcos, e eles atendem, né, num processo de obediência, mas também num processo de, não, os caras são seguros, vamos baixar aqui que não vai acontecer nada. E aí depois, justamente por baixar a guarda, né, por baixar a guarda, é que, de uma certa forma, aconteceu muito, claro, não estou culpando o indígena, não é isso, mas por acreditar, por confiar, por baixar a guarda, é que eles acabaram sendo tomados aí, né, como um povo dominado, explorado, exterminado, né, vítima aí de uma série de situações, né? Acho que podia ir por aí também no sentido de aproximar o nosso tempo, né? Sim, você tem toda a razão. Sem especificar, acho que o que fica mesmo é a imagem do embate, né? Entre essas duas culturas e como as coisas foram se dando e o quanto elas vão deixando marcas, né? Mesmo mais de 500 anos depois da chegada dos portugueses, né? Não deixa de ser atual e polêmico, né? E não polêmico no sentido da polêmica pela polêmica, mas da necessidade de reflexão, né, sobre essas questões. Aliás, se a gente pensar na questão do Seminário dos Ratos, a do Camões é uma questão amorosa, né? Então aí só quem ama é que sabe o quanto sofre, né? Mas na terceira você também tem uma questão social, né? Uma questão sociopolítica, nos dois, né? No Seminário dos Ratos, a questão sociopolítica está ali bem presente, no Caminha também, e tinha mais uma questão, não tinha esse elemento sociopolítico estava presente também? Tem mais uma. Acho que, de maneira geral, a gente até consegue avaliar, né, as 8 questões de português como muito voltadas para essas questões sociais, para essas questões da estrutura social da atualidade, enfim. A quarta questão de literatura trazia uma música do Emicida, né? Um rapper que está em bastante evidência de uns anos para cá. Tem um documentário importante dele que foi feito recentemente, o documentário é mencionado. E essa canção, Ismalha, que traz também um texto literário, né? Que é o poema Ismalha do Alfonso de Guimarães. No caso da canção do Emicida, havia uma aproximação, né, com o episódio de chacina. O enunciado da questão menciona a chacina de Costa Barros, no Rio de Janeiro, em 2016. E aí o quanto vai aproximando essa imagem da Ismalha daqueles que acabam sendo, por diversas razões sociais, impossibilitados, impedidos de sonhar, né? Metaforicamente, até a ideia é um pouco de ter as suas asas cortadas, né? Como no caso da chacina, os 5 jovens assassinados eram pessoas pretas, há uma associação direta com relação à ideia de racismo estrutural, né? Ainda tão vigente no país. Uma questão densa também, né? Uma questão forte nesse sentido mesmo de exigir uma reflexão social muito amadurecida, né? Para a gente não correr o risco mesmo de cair na polêmica pela polêmica, né, Lu? Aliás, quando Ismar enlouqueceu, né, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Se a gente pensar no texto do Ismalha, no texto original, acho que dá para a gente até vincular um pouquinho dele em cada uma dessas questões da prova, né? Porque, por exemplo, no Seminário dos Ratos, né, você tem lá o personagem que é uma situação, claro, é um realismo fantástico, mas uma situação que beira a loucura, né, no sentido também metafórico. Né? O Camões lá com aquele eu apaixonado lá, esperando que a moça volte, né, é uma forma de alucinação, né, uma forma de loucura. Né? O que fizeram com os índios no sentido figurado também uma loucura. E aí o outro texto também, né? Então dá até para vincular com as três questões. Né? Agora, difícil essa prova, né, Serginho? O que você acha? Muito difícil, Lu. Eu achei bastante difícil.
porque embora na leitura dos enunciados o raciocínio até venha, ou seja, o aluno, o candidato, sabe do que a prova está falando, sabe o que a questão está perguntando, a elaboração disso num texto coerente, num texto que de fato atenda aos comandos, definitivamente não é algo fácil, né? Porque é isso, são muitas formas de conhecimento que vão sendo operadas juntas, né? Tem o conhecimento literário, tem o conhecimento da atualidade, nesse sentido mais sociológico ou politizado, tem a capacidade mesmo de escrever um bom texto em língua portuguesa, são várias coisas que precisam ser operadas, e isso vai trazendo uma dificuldade, não no sentido da impossibilidade, todos os candidatos certamente são capazes de dar a resposta, mas não é uma resposta fácil, né? Não é uma resposta óbvia, talvez. Acho que é isso. Você concorda comigo, Serginho? A gente já está quase encerrando aqui a parte de português, mas você concorda comigo que o candidato obrigatoriamente tinha que conhecer o livro, o Seminário dos Ratos, para poder responder, porque ele fala da questão da alegoria, dos ratos e tal. Mas, por exemplo, o soneto de Camões, ele lia o soneto e respondia ali na hora, certo? Aí, se você pensar depois na carta de Caminha, pelos dois... Aliás, a questão da carta de Caminha, ela é interdisciplinar, né? Porque ele fala do propósito das navegações portuguesas, né? Então, ali é uma questão que você tem que saber, historicamente, por que os portugueses vieram parar aqui, para onde eles estavam indo, o que eles queriam. Então, ali, acho que eu vejo até o item, se não me engano, é o item A dessa questão, né, que fala sobre isso. Você lembra, Serginho? Acho que é o item A. A do Camões? A do Camões não, a da carta de Caminha. O item A que pergunta qual era o propósito dos portugueses, não é isso? Os aspectos fundamentais do projeto colonizador português. Isso é uma questão interdisciplinar, né? O cara tem que saber história aí para poder responder, porque pelo trechinho ali da carta ele não consegue responder isso, né? E o do Emicida também acho que dava para responder pelo que ele tinha ali na prova, né? Então, assim, claro que sempre quem lê os livros sai na frente porque vai desenvolver o seu raciocínio crítico, né, o seu poder de interpretação. Mas nessa prova, nessa segunda fase, acho que a exigência do conhecimento da obra foi menos exigido, né, do que uma interpretação pontual, trazendo questões da obra para os nossos dias. O que você acha? Eu acho que o conhecimento, o que fica evidenciado é que o conhecimento literário, o contato com a literatura, ele não é algo solto, né? Ele não é algo avulso, ele está numa profunda relação com o seu tempo, ele está em profunda relação com contextos outros, como, por exemplo, a atualidade. Eu acho que o conhecimento da obra é fundamental para que essas relações a serem estabelecidas o aluno tenha mais segurança na hora de fazer essas relações, né? Porque é isso, são os elementos, a gente diria, são os elementos paratextuais, né? Ao texto e às suas relações de entorno. E possibilidades que as diferentes provas têm de estabelecer relações desses textos com outros contextos, né? E aí acho que é esse o desafio mesmo do aluno na hora de responder a prova de literatura. E articulando esses muitos conhecimentos, o conhecimento literário propriamente, o conhecimento do contexto daquele livro, as possíveis relações com o nosso tempo ou com outras obras literárias, nunca é algo solto, né? Nunca é algo avulso. Não deixa de ser, acredito eu, não deixa de ser um conhecimento que exige bastante maturidade, né, em muitos sentidos. Maturidade de leitura propriamente, maturidade de relação com o nosso tempo, maturidade de relação com o conhecimento. Acho que o estudo de literatura traz essas coisas todas, né? Exige essas coisas todas. Nesse sentido que eu estava te falando, ele não precisou ler a obra para responder uma questão que gira só em torno da obra, mas ele lê, é importante ler as obras de leitura obrigatória para você ampliar o teu repertório, ampliar o teu raciocínio, aplicabilidade daquilo que as obras trazem, né? Tá sem bom, dúvida. Serginho, olha, valeu, e aí? É sempre um prazer, Lu. Isso para mim também, é sempre bom falar com você, estar sempre com você, tá bom? Serginho, mais alguma mensagem aí para os nossos vestibulandos? Que eles continuem confiantes, que vai dar tudo certo. Certamente eles estão bem preparados e capazes de responder a prova para conquistar as carreiras que estão buscando. É isso aí. Então tá bom, Serginho. Valeu, querido. Um beijão, obrigado. Lu. Tchau, pessoal. Pra você. Até.
Bom, pessoal, a gente continua aqui com o nosso comentário sobre a prova da Unicamp, né? A primeira prova da segunda fase, o primeiro dia de provas da segunda fase. A gente está fazendo aqui um comentário breve. Você terá questão por questão comentada depois no site do curso e Colégio Objetivo. Você vai poder acompanhar a correção comentada, item por item, né, pelos nossos professores. Né? Hoje a gente dá uma ideia, né, do que a prova exigiu. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Não, o que seriam elementos do enredo em relação à redação? Na redação a gente já comentou, se você perdeu o comentário de redação, que foi feito pela professora Ana Carol, no comecinho da nossa live aqui, faz um favorzinho, daqui a pouquinho, volta lá, né? Assista desde o princípio. Se está chegando agora, assista desde o princípio, tá bom? Os nossos comentários. A gente está fazendo um comentário razoavelmente detalhado dessa prova, né, de português, pelo menos foi o que a gente fez até agora, né, nessa prova da Unicamp 2022. E agora a gente vai poder falar sobre, né, evidentemente, aqui uma outra disciplina que foi, né, exigida no dia de hoje, que foi a disciplina de inglês. Né? Então vamos conversar aqui com o professor Pimentel, né, para que a gente possa saber como é que foi essa prova. Né? Pi! Oi, Pi, tudo bom, Pi? Oi, para cá, do lado de cá, Não, né? Pi, ao contrário. Como foi? Oi, Lu, tudo bom? Tudo jóia? Eu tô bem, Pimentel. E você, meu querido, tudo certinho? Tudo certinho, tudo certinho. Vamos falar um pouquinho dessa prova de inglês. Aliás, prova de inglês com outras matérias. São questões, como a Unicamp sempre faz, são questões lindas, são questões interdisciplinares. Eu estava ouvindo aqui o Serginho falando que a prova de português, o aluno candidato tinha que ter uma capacidade muito boa de escrever um bom texto em língua portuguesa, né? E inglês também, né? A questão de interdisciplinar tratou de história, geografia, as questões trataram de história, geografia e até biologia. E, obviamente, todas as questões são escritas na nossa língua maravilhosa, nossa língua portuguesa. Então, o aluno também tem que ter uma capacidade formidável de escrever um bom texto em língua portuguesa para responder as questões de inglês, tá? Eles colocaram textos muito longos, Pi? Não, Lu, graças a Deus, não colocaram. Foram textos... Na verdade, foram dois... Não, primeiro, um textinho das Nações Unidas, né, a Convenção de Genocídio, a Unicamp sempre trazendo questões sociais para o debate, não é? Questões envolvendo aqui a Convenção do Genocídio, um tratado adotado pelas Nações Unidas em 48, e, na verdade, um trechinho também de uma revista chamada Nature, né, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, mas, assim, um textinho curto, com algumas figuras, né, que serão necessárias para fazer a resposta, mas nada muito complicado, nada muito comprido, né, um texto muito longo, não. Né? O aluno, candidato, leria isso em 5, 10 minutinhos, sem problema nenhum. Não, mas foi um texto para duas questões, 4 itens? Não, um texto para cada questão. Como é que foi? Dois textinhos. Dois textos. É que a Unicamp sempre faz assim, ela faz duas questões de inglês envolvendo duas áreas. Entendi. Né? Então, por exemplo, o da Convenção do Genocídio tratava de estudos sociais, né? Era o inglês, ele dava um trechinho, inclusive, ele dava um dos artigos da convenção, né, ele colocava lá, então, quer dizer, você tinha que ler o que dizia o segundo artigo, né, para você escrever uma das perguntas que ele fez. E a partir daí, você tinha que desenvolver questões mais abrangentes, não é? Então, questões do tipo, por que esse documento que é apresentado aqui das Nações Unidas, por que ele é significativo para a história? Uma questão bem abrangente. Explique acontecimento histórico que levou à criação desse documento. Então, você precisa saber o inglês, né, para saber do que se trata, obviamente, a convenção, o tratado, mas você precisa também ter um conhecimento das outras matérias, outros assuntos, né, de história, de geografia. Ele vai pedir para você exemplos de genocídio considerado pela ONU, também já é uma questão que implica você saber um pouquinho de geografia e história, não é? E assim,
O primeiro texto, estudos sociais. Tá? Esse texto que eu acabei de falar para você sobre convenções, sobre a Convenção do Genocídio. O outro texto, aquele da Nature, que eu já mencionei, é um texto que vai colocar o inglês junto com a biologia. Uma questão também, outra questão linda, maravilhosa, falando de embriologia. Embriologia. Um assunto muito falado, muito debatido nas aulas de biologia também. Não é? Então, ele pegou lá um trechinho da Nature, falando sobre um trabalho científico, sobre algumas mudanças de regras, como os cientistas tratam o embrião, não é? Até que ponto ele fala que tem uma regra chamada regra dos 14 dias, que o cientista ele vai trabalhar aquele embrião até os 14 dias. Mas aí eles vêm e mudam esse protocolo, porque eles acreditam que depois desses 14 dias, quando o embrião entra numa fase, que daí entra a parte da biologia, que é a fase de gastrulação. Então, o candidato tem que saber o que é a gastrulação, por que ela é importante no desenvolvimento do embrião, não é? E uma coisa interessante, olha, se você quiser me interromper, fica à vontade, que eu... Não, imagina, eu tô tendo uma aula aqui, mas... O que eu achei interessante nessa prova desse ano na Unicamp é o seguinte: normalmente, como a Unicamp ela faz itens A e B para os dois textos, né? Normalmente eu vejo, desde o ano passado, que assim, o item A, normalmente você responde olhando o texto, né? A resposta está aqui exatamente no texto, e o item B, você tem que usar o texto mais o teu conhecimento da área que estiver tratando aqui. Esse ano, essa prova em particular, eu estou percebendo aqui, 2/3, eu diria 2/3, você pode encontrar dentro dos textos aqui. 2/3 da tua resposta, se você olhar no texto, você vai encontrar. Tá? Então, isso foi legal, isso foi bacana pro candidato também, né? Porque a Unicamp, ela te dá as respostas aqui exatamente no texto. Que não deixa de ser interdisciplinar também, né? Porque você tem que ter a capacidade de conhecer a língua inglesa para responder a questão, mas também tem que ter a capacidade de interpretar o texto. Sim, você não responde. Sim, né? Claro. Muitos alunos me perguntam, professor, qual que é o nível de inglês que eu tenho que ter para fazer uma prova, como a FUVEST, como essa própria aqui da Unicamp, né? Se você der uma olhada no nível das questões, no nível dos textos, olha, eu chutaria que você como intermediário no inglês, no intermediário, um pouquinho mais no intermediário, chama-se upper intermediate, um pouquinho mais, você resolveria numa boa. Sem perguntar, olha, eu tenho 3 anos de ensino médio para resolver o meu problema. Eu consigo? Consegue, você consegue ler tendo 3 anos de inglês no teu colégio, né, para responder essas questões aqui, não é? E o que eu acho bacana na Unicamp também, olha, ela não está te perguntando aqui, não está te colocando aqui, te questionando se você sabe pedir um lanche na tua lanchonete favorita, e nada. A Unicamp está virando, olha, você vem para cá estudar com a gente, então você consegue ler um texto científico? Você consegue pegar um tratado, né? Você que vem estudar humanas aqui com a gente, você consegue pegar um tratado e saber o que está escrito nisso daqui. Isso é bacana da Unicamp, essa interdisciplinaridade. É o processo de você entender o que está escrito no inglês, interpretar e aplicar a outra coisa, né? No caso, por exemplo, dessa questão de biologia ou aquela de história lá que você citou, né? Sim. E no final das contas, você vai ter que redigir uma questão bonitinha na língua portuguesa, porque as duas questões, isso é bem claro, né? Leia o texto a seguir e responda em português as perguntas. Então, por exemplo, se tem um item aqui que ele fala, cite, vamos colocar aqui, cite um ato segundo o artigo da convenção. O cara vai lá, pega um artigo da convenção e reproduz aqui em inglês. Não dá. Tem que pegar do texto? Sim, mas tem que escrever esse artigo na nossa língua portuguesa.
Entendi. Tem que ter capacidade não é uma questão de traduzir, porque para você fazer a tradução de um texto, você precisa entender, porque senão traduzir por traduzir, você faz que nem aquelas coisas na internet, né? Você coloca lá no translator lá, aí ele traduz palavra por palavra e não tem sentido nenhum, né? E às vezes, muitas vezes dá problema isso, né, Lu? Muitas vezes dá problema. Então, Exatamente, né? Tem a aplicabilidade do conhecimento da língua mesmo. Muito bom, muito bom. E aí, mas, Pi, mas no geral, Lu, eu adoro essa prova da Unicamp. É uma prova muito inteligente, sabe? É uma prova inteligente. Não é uma prova. Eu não consigo te dizer se é uma prova fácil ou difícil, porque é uma prova, né? E a prova da Unicamp requer uma certa habilidade, não é? Uma capacidade linguística, não somente na língua portuguesa, mas também na língua inglesa. Não é? Mas eu acho que é aquilo que você falou, né? Eles estão selecionando os alunos que eles querem na universidade. Nenhuma universidade quer um aluno papagaio, sabe? Que repete aquilo que ele aprendeu e não sabe aplicar aquilo em lugar nenhum. Né? Eles querem pesquisadores, eles querem cientistas. Né? E para isso você tem que ter essa capacidade de interpretar e criar ainda em cima daquilo que existe, né? Então, sim. E a gente está num mundo hoje completamente na internet, né? Conectado no mundo todo. A maioria das coisas que a gente faz é em inglês, né? A maioria das coisas. Exatamente. Então, tem que entender direitinho. Até pedir um lanche. Inclusive, senão vai morrer de fome pedindo um lanche, né? Number one, number two, seja lá o que for, né? Vai ao shopping agora que as coisas estão em oferta e não vai entender que está off. Off. Exatamente, Lu. Exatamente. Tá bom. Pi, você quer falar mais alguma coisa para os nossos queridos alunos que estão aqui assistindo a gente? Olha, eu quero falar que eu quero desejar para todo mundo boa sorte nessas provas, porque eu tenho certeza que eles estão preparados para ler esses textos, dois textos, e responder as questões. Eu tenho que ter calma, tranquilidade. Eu sei que é meio complicado falar um troço desse numa hora de uma prova, mas eu não tenho dúvida, Lu, de que nossos alunos, nossos candidatos aqui, eles vão matar essas questões aqui numa boa. Os caras manjam muito de biologia, manjam muito de história e geografia, não é? E inglês também. Então não vão ter problema nenhum, não. Boa sorte para todo mundo, viu? Você também com professores de inglês, assim, que nem você, que nem os demais professores de inglês que a gente tem aqui na nossa rede, não tem como. Olha, eu não sei fazer um coração, gente, mas ó, esse é coração para a Lu aqui, ó. Ó. Coração assim, ó. Não, vira para cá, assim, vira, Pi. Assim, é aqui assim? Não, é assim de frente. Cá. Mas eu vou de frente. Ó. É assim? Aí, isso. Tá certinho, Lu, seu coração, meu amor. Coraçãozinho. Beijo. Ai, Pi. Tá bom, Pi. Obrigada, querido. Sempre bom falar com você, sempre bom estar com você. Obrigada, meu amor. Adoro falar com você sempre. Beijão. Eu também. Beijo, Pi. Até mais. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, nós tivemos aqui o comentário sobre a redação da Unicamp, nós tivemos comentários sobre as questões de gramática da Unicamp, questões de língua portuguesa, melhor, as questões de literatura e as questões de inglês. Então, se você chegou agora, né, já começou, já está acabando. Então faz assim, eu vou encerrar agora essa live, mas não tem problema, ela vai ficar aí gravada. Então, você volta e você vai conseguir acompanhar todos os nossos comentários sobre esse primeiro dia da segunda fase da Unicamp 2022, tá bom? Então, volta lá, pega lá os comentários de início, indica para os amigos, avisa, olha, pessoal, olha, já saiu lá, você quer saber se você foi bem? Acompanhe os comentários do Curso Colégio Objetivo, tá legal? Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, aí espero encontrá-lo em breve. Um beijo, até mais, tchau.